Olá! A dica de hoje vai ser sobre a função do padrão de corte. Cada alimento possui uma estrutura diferente na sua composição, em relação à densidade, porosidade, fibra. Então, durante o processo de cocção, o processo de cozimento, os alimentos passam pelo mesmo tempo e temperatura, sendo que eles podem estar cortados de forma correta, que é o padrão, padronizados, ou de forma incorreta, sem padrão. Se ele estiver de forma correta, padronizado, eles vão cozer ao mesmo tempo. Então você vai conseguir, ao final de uma produção, ao final de uma cocção, um resultado, um objetivo, certo? Você vai conseguir o mesmo padrão de cozimento no final da produção. Se você cortar de forma irregular, sem padrão, o que acontece? Alimentos que estão mais finos cozinham mais rápidos e chegam até queimar até o final do processo. E os outros que estão mais grossos ou ficam crus ou eles cozinham no padrão e ficam no objetivo final, que geralmente é al dente, né? Ou na sensação de textura, coloração e sabor do alimento de forma correta. O que eu quero passar para vocês hoje é a importância de fazer um padrão de corte para ter no objetivo final o mesmo resultado para todos os alimentos, ok? Então, como que a gente começa isso? Primeiro, na padronização, no corte. Como vai fazer o corte? Depois, o processo de cocção. E aí vocês irão avaliar o que cozinhou mais rápido, o que cozinhou ao ponto, em densidades, né, em formatos, em formas diferentes, e como que a gente vai trabalhar isso? Vamos falar de um corte de uma cebola, tá? Você pega a sua cebola, faz a higienização dela e faz a limpeza. Tira aquele primeiro anel da cebola para deixar lá dessa forma, tá? Sem aquela casca vermelha, ok? Feito isso, tira-se a tampa dela aqui e corta-se a cebola no meio. Sempre metade da raiz. Mantenha a raiz na cebola. Isso vai te ajudar na hora do corte. Então, posiciona aqui e corta na metade, mantendo a raiz nela. Ó. Cortei a metade e mantive a raiz. Ah, Pro, mas a outra metade ficou sem raiz. A gente pode, se aconteceu de cortar e ficar só numa parte a raiz e na outra não, deixa essa para cortar em outro padrão. Já vou mostrar para vocês, ok? Então, cortou a cebola ao meio, certo? Dividiu, separou. A parte da raiz ficou aqui e aqui ficou sem a raiz. Não tem problema. A gente corta aqui de um jeito e aqui eu vou mostrar o outro padrão de corte para vocês. O que eu fiz? Eu filetei a cebola toda, ó, tá vendo? Ó? Eu peguei no próprio risco da cebola, esse risco que ela forma aqui, natural dela, no próprio risco da cebola, eu fui passando a minha faca de ofício. Eu fui fazendo cortes e dividindo e filetando ela inteirinha. Após feito isso, a gente vai começar a padronizar. Por quê? Como a cebola tem várias camadas, ó, vários anéis, se eu cortar nesse padrão aqui, nesse corte natural dela, depois eu só preciso fazer o corte inverso. E aí vai sair os meus cubinhos. Então, ó, filetei a cebola toda, certo? Dá para observar, ó. Filetei a cebola toda. Após esse filetar da cebola, eu junto ela aqui, ponta da faca, uso como dedo guia e eu vou tirar o cubinho da minha cebola, ó. Vendo? Aí eu consigo tirar cubinhos, tirinhas bem fininhas dela, ó, e consigo padronizar para fazer um refogado, para colocar numa salada cebola crua, tá? Para tostar a cebola, para fazer um defumado, ok? Por quê? Ela vai ter o mesmo padrão e eu vou conseguir o mesmo efeito final, o mesmo objetivo, beleza? Ó como ela ficou, toda quadradinha, ó, tá vendo? Ela ficou toda picada no padrão, ok? Aí eu quero fazer um outro corte, Pro. Eu quero cortar ela em tiras, tá? Então vamos colocar um pouquinho da cebola aqui no padrão. E eu quero cortar ela em tiras. Como é que eu faço? Eu pego a minha cebola, aquela cebola que ficou mesmo sem a raiz, com o meu dedo guia segura aqui na ponta da faca e escorrega, ó.
E aí eu vou afastando o dedo conforme a minha necessidade. Ah, eu quero ela bem fininha, ah, eu quero ela mais grossa. Então, se eu quero fininha, eu deixo o meu dedo guia, ó, bem próximo do final da cebola, ó. Tá vendo, ó? Eu deixo o meu dedo guia bem no final da cebola, ó. Consigo tirar uma fina camada. Se eu quero deixar ela mais grossa, eu afasto o meu dedo guia e corto ela mais grossa. O importante é decidir cortar grosso, vai grosso até o final. Decidir cortar fininho, vai fininho até o final. E aí depois você pode soltar, tá vendo, ó? E fazer meia lua, fazer as tirinhas de cebola, tá? Só que cuidado, separa padrão, para você não ter problema na hora da cocção, beleza? Para conseguir padronizar uma salsa e deixar ela bem picadinha, primeiro você tem que higienizar a salsa, colocar em solução clorada, fazer a relavagem e aí a preocupação maior, precisa secar essa salsa, tá? Então você vai pegar a salsa que ficou lá higienizada, ela tá bem úmida, coloca num papel e seca ela com o papel, tá? Deixa absorver bem, deixa esse papel secar bem a salsa, ok? Depois dela bem sequinha, quanto mais seca, melhor. Por quê? Durante o processo, na hora que você for fazer picada, na hora que você for bater a salsa e deixar ela bem picadinha, quanto mais sequinha tiver, melhor é, porque ela solta menos clorofila. E aí, isso vai te facilitar no corte, porque ela não vai grudar na bancada, e vai te facilitar se você quiser congelar, porque aí ela fica bem soltinha. Ela diminui a quantidade de água no congelamento e faz com que ela fique bem soltinha, tá? Então, ó, secou a salsa, higienizei, tava úmida, ó, sequei ela no papel e aí eu vou desfolhar. Posso desfolhar só aqui a pontinha da salsa, tá? E o restante, os talos, eu posso utilizar para fazer um caldo, ou eu posso desfolhar ela aqui se eu quero que tenha mais sabor. O que é interessante da salsa? As folhas da salsa, elas são ricas em sabor, em coloração e aroma, tá? O talo da salsa, ele é rico em sabor. Ele não tem tanta coloração quanto a salsa, mesmo após o cozimento, e ele não tem tanta aroma, tá? Ele vai soltar na sua cocção, no seu processo de cozimento, na sua produção, ele vai soltar muito de sabor, ok? Então, a salsa aqui, a folhagem dela é rica em cor, sabor e muito aroma. E os talos, eles são ricos em sabor, ok? Então, vamos lá. Soltei toda a minha salsa, desfolhei ela toda, aí eu vou para o meu padrão de corte. Após desfolhagem, eu vou para o meu padrão de corte. Gente, não jogue esses talinhos fora. Pode congelar e colocar na água para fazer a cocção de um feijão ou de um arroz, ok? E aí, eu vou juntar a salsinha aqui. E vou fazer o padrão do corte, ó. Ponta, escorrega, ó. Ponta, escorrega, ó. É só juntar um montinho assim, fazer um montinho na mão com a salsinha e, ó, ponta, escorrega. Cortei ela toda, não cortei? Agora é o momento de bater. Então, segura a ponta da faca, segura o cabo e vou batendo a salsinha. Ó, como ela tá sequinha, ela fica bem soltinha, ela não solta clorofila, porque ela tá sequinha. Se você tentar bater a salsinha desse jeito, com a salsinha úmida, você vai acontecer o quê? Ela acaba ficando, solta muito da sua clorofila, fica umidade demais, e aí ela não vai ficar soltinha, tá? Olha só que legal. Você pode chegar até o padrão que você quiser. Posso deixar grosseiro, posso deixar um pouquinho mais fininha. Quanto mais eu bater, mais fininha vai ficar. Vai juntando e vai batendo. Ok? Vamos desfolhar uma couve. Como que se faz? É simples. Pensa assim, eu tô no meu comércio, eu tô no meu restaurante e chega lá 10, 12 maços de couve ou até mais.
para fazer a feijoada, ok? Aí a minha cozinheira vai pegar a minha faca de ofício, ou a faca de ofício dela, lógico, né? Não a minha. E aí vai fazer isso daqui, ó, em todas as couves. Imagina o tempo que ela vai perder, ok? Então, o que é legal? O que é bacana fazer? Então, vamos lá. O que é legal fazer? Ó, faça um anel, deixa o anel solto aqui, ó, e puxa. Sai o talo todo e a couve no padrão para corte. Entenderam? Vou fazer de novo para que vocês gravem. É bem simples. Compra um maço de couve e treina. É muito legal de fazer. Na hora que você pega o jeito, vai embora, ó. Deixa um anel solto, ó, anelzinho, ó. Dobra o dedinho assim, ó, faça um anelzinho em volta do talo e puxa, sem medo. Se você tiver medo, olha o que acontece. Vou tirar o anel novamente. Faço o anel e aperto. Ai, fico com medo, na hora, né, a reação é segurar. Na hora que você segura, ó, você não consegue tirar o talo todo. Parte dele fica na couve. Olha, veja a diferença. Aqui ficou o talo. Essa daqui não, ó. Se abriu toda, só ficou o finalzinho que ficaria aqui de qualquer forma. Tá vendo, ó? Essa ficou quase o talo todo, tá? E o que isso interfere no padrão de cocção? O talo, ele cozinha, ele demora muito mais para cozinhar do que a folha, porque ela tem fibra diferente. Então, na hora que for desfolhar, tem que retirar todo o talo. Para quê? Para a folha ficar ao dente e o talo desaparece. Se você cozinhar com o talo vai ficar ao dente e a folha vai queimar, a folha vai murchar demais, ok? E couve, a gente faz um refogado rápido para manter textura, coloração e sabor. Ela não pode perder a crocância, ela não pode perder o verdinho dela e ela não pode perder esse sabor de herbáceo que a gente fala, nesse sabor de mato, de erva, ok? O objetivo deste momento é mostrar a função do padrão de corte. Por que é importante cortar do mesmo padrão na hora da cocção? Colocamos o mesmo alimento, uma couve cortada em um padrão mais grosso e um padrão mais fino. Ó, as duas vão cozer juntas, tá? Com a mesma chama e a mesma temperatura, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, o objetivo disso é mostrar a diferença que vai ficar, os dois cortes. Sendo cozidos, estão cozendo ao mesmo tempo, né? Eles estão cozendo ao mesmo tempo, a mesma temperatura, só que com padrões diferenciados. E ó, aqui já dá para mostrar. Vamos parar a cocção. Ó, olha a diferença. Quanto mais tempo ele fica depois fora do fogo, mais escura essa couve fininha vai ficar e essa daqui também vai começar a escurecer. Mas você percebe que ela não vai chegar a queimar, ó. Por quê? O alimento ainda continua em processo de cocção, então ele ainda tá quente aqui, ó. Ó como ela já tá crocante, ó. Sequinha, chega até tostar, tá vendo? E aqui, ó, ela também está ficando mais seca, tá? Mas difere a coloração. Olha a cor dessa e a cor dessa. Entenderam o porquê da função do padrão de corte? Porque se você cozinha tudo junto isso, ó, numa mesma feijoada, refoga tudo junto e leva para mesa, ó como fica. Ele descaracteriza, tá? Fica feio. Fora que perde sabor, perde a cor do alimento, o sabor e a textura, modifica. Ok? Tranquilo para vocês? Beleza. Então, ó, segue a dica da Chef Meire, a gente vai continuar postando esses vídeos de dica. Pega ali, dá um tapa no dedão, faz o seu like, se inscreve no canal para ter essas informações sempre fresquinhas, beleza? E qualquer dúvida, o que vocês precisarem, manda uma mensagem, comentem no canal e a gente entra no ar com a dica que vocês pedirem, ok? Grande beijo no coração de vocês, segue a dica da Chef Meire.